se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A história do lobisomem de Sobradinho. Na pequena cidade de Sobradinho, o vento frio da madrugada carregava segredos antigos. As ruas de paralelepípedos estavam desertas, e as casas pareciam se encolher sob a luz prateada da lua cheia. Era em noites como essa que os moradores evitavam sair de casa, temendo o que poderia espreitar nas sombras. Diziam que, há gerações, um lobisomem vagava pelas matas ao redor da cidade. Alguns juravam ter ouvido seus uivos cortantes ecoando pelas colinas, enquanto outros afirmavam ter visto pegadas enormes marcadas no solo lamacento após as noites de lua cheia. Mas ninguém nunca havia enfrentado a criatura e sobrevivido para contar a história. Lucas era novo na cidade. Ele havia se mudado com sua família para cuidar da propriedade rural deixada por seu avô. Curioso e destemido, ele não dava muita atenção às histórias locais. Para ele, eram apenas lendas inventadas para assustar crianças. No entanto, algo na atmosfera pesada de Sobradinho o incomodava. Na primeira semana, Lucas decidiu explorar a floresta próxima à sua casa. Os vizinhos tentaram dissuadi-lo, mas ele riu dos avisos e partiu sozinho. A mata era densa e escura, mesmo durante o dia. À medida que avançava, o silêncio era quase palpável, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. No coração da floresta, ele encontrou uma clareira onde a vegetação parecia ter sido arrancada violentamente. Havia marcas profundas no chão, como se algo enorme tivesse cavado a terra com garras afiadas. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sua curiosidade falou mais alto. Ele resolveu voltar à noite, munido de uma lanterna e uma câmera, para registrar o que quer que fosse aquilo. Quando a noite caiu, Lucas retornou ao local. A floresta parecia diferente sob a luz da lua cheia. As árvores projetavam sombras sinistras, e o vento sussurrava entre os galhos como vozes distantes. Ele posicionou a câmera e aguardou. De repente, ouviu-se um rugido ensurdecedor. Lucas girou a lanterna, iluminando a origem do som. Entre as árvores, uma figura monstruosa emergiu. Seus olhos brilhavam como brasas, e seu corpo era coberto por pelos escuros. O lobisomem rosnou, mostrando presas afiadas, e começou a avançar lentamente. Lucas tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. Ele estava paralisado pelo medo enquanto a criatura se aproximava, cada passo fazendo o chão tremer. Antes que pudesse gritar, tudo ficou preto. Lucas acordou em sua cama, suando frio. Achou que tudo tinha sido um pesadelo, mas algo estava errado. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, e ele sentia uma dor latejante no peito. Quando foi até o espelho, notou algo ainda mais perturbador: seus olhos estavam amarelados, e havia pelos escuros brotando em seus braços. Ele tentou se convencer de que estava delirando, mas os sintomas só pioravam. Durante o dia, ele conseguia manter alguma aparência de normalidade, mas à noite, sentia uma transformação tomando conta de seu corpo. Sua audição e olfato ficaram aguçados, e ele ouvia sons que antes eram imperceptíveis. Os moradores começaram a perceber que algo estava diferente. Lucas evitava contato visual e parecia estar sempre nervoso. Alguns cochichavam que ele havia sido amaldiçoado, enquanto outros sugeriam que ele deveria procurar ajuda fora da cidade. Mas Lucas sabia que precisava resolver isso sozinho. Decidiu investigar mais sobre a lenda do lobisomem. Visitou a biblioteca local e encontrou registros antigos sobre desaparecimentos inexplicáveis na região. Um nome apareceu repetidamente: João Pedro, um homem que havia desaparecido há décadas e era apontado como o primeiro lobisomem de Sobradinho. Segundo os relatos, João Pedro havia sido mordido por uma criatura nas matas, e desde então, transformava-se em um monstro todas as noites de lua cheia. A única maneira de quebrar a maldição era encontrar o túmulo de João Pedro e destruir seus restos mortais. Lucas sabia que isso seria perigoso, mas não tinha escolha. Ele precisava acabar com a maldição antes que perdesse completamente sua humanidade. Com a ajuda de Clara, uma jovem historiadora local que também era fascinada por lendas, Lucas descobriu a localização do túmulo de João Pedro. Estava escondido em uma área remota da floresta, conhecida como Vale das Sombras.
Diziam que aquele lugar era amaldiçoado, e poucos ousavam se aventurar por lá. Eles partiram ao amanhecer, levando ferramentas para cavar e tochas para iluminar o caminho. O Vale das Sombras era ainda mais sombrio do que Lucas havia imaginado. Árvores retorcidas bloqueavam a luz do sol, e o ar estava carregado de um cheiro de terra molhada e decomposição. Após horas de busca, eles finalmente encontraram um túmulo. Era uma lápide simples, coberta de musgo e quase ilegível. Lucas começou a cavar, enquanto Clara mantinha vigília. O trabalho era árduo, mas ele estava determinado. Quando finalmente alcançaram o caixão, algo estranho aconteceu. O vento parou subitamente, e um silêncio mortal tomou conta do vale. Clara agarrou o braço de Lucas, apontando para as árvores ao redor. Olhos brilhantes surgiram entre as sombras, observando-os. Lucas ignorou o medo e abriu o caixão. Dentro, havia ossos cobertos por teias de aranha. Ele pegou uma pá e começou a destruir os restos mortais, rezando para que aquilo funcionasse. Mas, assim que o primeiro golpe atingiu os ossos, um rugido ensurdecedor ecoou pelo vale. A criatura surgiu das sombras, maior e mais terrível do que qualquer coisa que Lucas já havia visto. Era o lobisomem original, João Pedro, ressurgido para proteger seus restos. Seus olhos brilhavam com fúria, e suas garras afiadas rasgavam o ar enquanto ele avançava. Lucas e Clara correram, mas a criatura era rápida. Ela o cercou, bloqueando qualquer rota de fuga. Lucas sabia que precisava enfrentá-la. Pegou uma faca que havia trazido e a mergulhou no coração da criatura. O lobisomem rugiu de dor, mas não caiu. Clara lembrou-se de algo que havia lido nos registros. A única arma capaz de matar o lobisomem era feita de prata. Ela tirou um colar de prata que usava no pescoço e entregou-o a Lucas. Ele improvisou uma lança, cravando-a no peito da criatura. O lobisomem soltou um último rugido antes de desmoronar no chão, transformando-se em cinzas. O vale pareceu suspirar de alívio, e o vento voltou a soprar. Mas algo estava errado. Lucas sentiu uma dor intensa em seu próprio peito. Ele olhou para baixo e viu que a prata também havia queimado sua pele. A maldição ainda estava nele. Nos dias seguintes, Lucas percebeu que a transformação continuava. Ele havia destruído o lobisomem original, mas a maldição agora fazia parte dele. Cada noite de lua cheia, ele se transformava em uma criatura monstruosa, incapaz de controlar seus instintos. Clara prometeu ajudá-lo a encontrar uma cura, mas ambos sabiam que era improvável. Lucas decidiu se isolar na floresta, longe dos moradores, para evitar machucar alguém. Os habitantes de Sobradinho nunca souberam o que realmente aconteceu com Lucas. Para eles, ele simplesmente desapareceu, como tantos outros antes dele. Mas Clara guardou o segredo consigo, jurando continuar pesquisando uma maneira de libertar seu amigo. Dizem que, em algumas noites de lua cheia, é possível ouvir uivos distantes nas matas ao redor de Sobradinho. Alguns acreditam que são os últimos vestígios da maldição, enquanto outros dizem que é Lucas, lutando contra sua própria natureza. E assim, a lenda do lobisomem de Sobradinho permanece viva, lembrando a todos que algumas maldições nunca podem ser completamente destruídas.